Hoje é 16 de abril de 2018. Há muitas e muitas notícias correspondentes ainda ao julgamento do ex-presidente da República, Queijandos, e outros envolvidos em procedimentos penais variados. Mas até o decisório correspondente a esses eminentes políticos atuando no Brasil, até essas notícias cansam um pouco, porque o cidadão hoje quer coisas rápidas, rasteiras e que não enfastiem pela repetição. Daí, o articulista foi examinar quais seriam as ocorrências a se aproximarem no sentido de despertamento da atenção da classe em geral. E se recordou, ou foi alertado pelo pensamento no sentido de que as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil vêm aí. E a titularidade para o cargo, a função de batonier, é cada vez mais sedutora, porque a Ordem dos Advogados, aquela senhora vetusta, mas teimosa na existência e na experienciação dos fenômenos políticos brasileiros, aquela senhora é muito sedutora. Nessa medida, se aguarda provavelmente o aparecimento de 3, 4 ou até 5 candidatos à seccional paulista. Lá no Conselho Federal parece que as coisas estão antecipadamente solucionadas, porque está constando que o próximo presidente já foi escolhido pelo assentimento de todos os conselheiros das 26 ou 27 seccionais do país. E o que é necessário para se chegar à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil? Evidentemente, é preciso que se tenha uma personalidade forte, não necessariamente agressiva, mas forte, educada, elegante no tratamento com o Poder Judiciário em geral, com o Ministério Público, evitando-se até mesmo, em algumas circunstâncias, um choque mais direto com as duas instituições. Por algumas razões, a não ser que o líder seja já ou presentemente tão bem encastoado na profissão que não precise mais exercer aquela dose de boa vizinhança com a administração da justiça em geral. É preciso ser muito corajoso, muito destemido e concomitantemente evitando, sim, uma batalha direta, porque no fim das contas o advogado vive daquilo, vive do embate, vive do conflito, vive do ajustamento, vive de tratar bem a cidadania, geralmente considerada, e vive de não criar embates desnecessários. É uma confusão muito grande entre a necessidade de defender a classe e a conveniência ou necessidade também de sobrevivente. Só os muito bem dotados resistem, reagem ou acidulam a liderança nesse tipo de confrontamento. Mas, dentro desse contexto, e intermediando essa duplicidade de composições, agressividade de um lado, elegância de outro, conflito de um lado, pacificação do outro, dentro desse contexto todo há uma pretensão que no fim das contas vai encastoar-se nas lendas
da Idade Média. Este antigo criminalista diz às vezes que de vez em quando ou ocasionalmente se cansa de falar latim ou tem uma certa dose de cansaço de esgrimir com a dogmática penal, sendo necessário dizer que um pouco de latim torna a comunicação meio entesourada. Quem fala o latim ou conhece alguma terminologia nessa língua tão antiga, de natureza morta, segundo se diz, quem fala um pouco disso é havido como um homem letrado. Mas este cronista velho se cansa, fica meio entediado de repetição, inclusive de doutrinas encontradiças nos alfarrábios. Então põe o pé no chão e vai buscar as lendas do passado, as histórias dos períodos medievais, da cavalaria andante, do rei Arthur, do rei Arthur e seus cavaleiros. E nenhum pecado comete, porque, se pensar bem, Freud explicava a psicanálise procurando passagens de Shakespeare, e o próprio Einstein explicava a teoria da relatividade falando em uma composição ferroviária que vinha para um lado e alguém esperando que o trem chegasse estacionado de outro, afirmando então, em razão disso, Einstein, que o tempo de um não era o tempo de hoje. Mas isso é muito complicado também para o próprio comentarista explicar. Basta que relembre aos 500, 600, 700, 800 mil advogados brasileiros, que relembre a lenda do rei Arthur, sendo bom também pontificar que Branca de Neve e os Sete Anões já serviu de relembrança também para teses de direito. Branca de Neve e os Sete Anões. Imagine-se bem como se chegaria a tal conclusão, mas já se chegou. Branca de Neve e os Sete Anões é muito elucidativa para determinadas teses, inclusive de direito penal. Voltando-se ao rei Arthur e seus cavaleiros, havia uma lenda lá relativa ao século XIV, ao século XV, quiçá, em que muitos cavaleiros ou nobres, no tempo da Távola Redonda, queriam a liderança do reino, queriam ser reis. Mas, para que pudessem fazê-lo, seria necessário que conseguissem retirar de uma rocha onde estava encastoada uma espada sagrada. É por isso que se fala em lenda da espada, o rei Arthur e a lenda da espada. E todos os dias os cavaleiros desmontavam de seus cavalos e forcejavam para conseguirem retirar a espada que estava intrometida nas lindes da rocha, e não conseguiam. E certa manhã, Arthur, que era um jovem bem dotado fisicamente, mas quase analfabetizado, Arthur desmontou da sua mula, do seu cavalo mal adestrado, desceu, colocou os punhos na empunhadura da espada e a retirou da rocha com imensa facilidade. Isso, aparentemente, é uma brincadeira de mau gosto desse cronista. Como há de falar em uma coisa tão séria num site referendando as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil? É bom que o faça, sim, porque, em princípio,
a liderança da classe só pode ser adestrada por aquele que conseguir retirar da rocha a espada mágica. E qual é o condão? Qual é o ponto nodal dessa pontificação? É o fato de que o nosso líder máximo, lá no Conselho Federal, aquele que há de substituir o jovem cavaleiro andante, que hoje é o diretor máximo da corporação, aquele que conseguir retirar a espada da rocha, merecerá a liderança. Mas em termos mais rudes, ou quiçá em termos mais poéticos, ou em colocações mais metafóricas, aquele candidato ao Conselho Federal da Ordem, ou aquele que estiver pretendendo a presidência de uma das 27 seccionais que o país tem, precisa ter condições de destemor, de coragem, de obstinação, de teimosia adequados. O destemor, obviamente, puxa para o masculino, adequados a conseguir que nós, advogados, possamos falar sentados no Supremo Tribunal Federal. Como seria lindo, como seria trunitruante que o nosso líder máximo da classe, o novo presidente do Conselho Federal da Ordem, iniciasse o seu reinado como bastonário, sentando, tomando assento à tribuna da Suprema Corte, prerrogativa que nos tem sido negada há anos, anos e anos e muitos anos. Em razão disso, este velho flibusteiro da advocacia criminal está a desafiar todos os nossos cavaleiros andantes, todos os pretendentes à presidência das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem? Quando? Como e de que forma há de conseguir que a Suprema Corte nos defira o nosso direito, a nossa prerrogativa de falarmos sentados naquele plenário, em termos menos metafóricos, mas muito mais reais da realeza. É necessário que os nossos candidatos, todos eles, inclusive aqueles deste estado de São Paulo, que já estão se aprestando, afiando as navalhas da oratória no sentido de pontificarem para a presidência, inclusive aqueles, é bom que todos se dediquem a tentar retirar a espada das rochas, da intemperança, onde a espada foi incrustada. Quem o conseguir, com certeza absoluta, há de reinar tranquilo nos próximos tempos da OAB que vem por aí. E lá na Vevá.